Sejam muito bem-vindos ao Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Hoje, o nosso primeiro episódio. Não poderia trazer alguém menos relevante do que esse cara que está aqui comigo hoje. Um convidado de altíssimo nível, faixa preta de jiu-jitsu, campeão estadual, maior palestrante de vendas do Brasil, criador da maior comunidade de vendedores do Brasil, orgulho de ser vendedor, sócio do Seus Clube, sócio do ASV, dono de um queixo marcante, pai, marido de aesthetic, pai de 2, marido e mais um monte de coisa que eu vou deixar você falar. Muito obrigado pelo convite, pelo aceitar o nosso convite. Obrigado. Thiago Concer, o monstro das vendas. Legal, obrigado pelo convite, viu, cara? Bom, amigo, cliente. A gente combinou até o look sem combinar hoje, né, cara? Bom gosto é coisa que as pessoas nascem, né? E aí, quer se apresentar além disso tudo? Quer falar alguma coisa? Tá mais que completo aí, pô. Acho que as coisas mais importantes estão aí, né? Filho da dona Geni e do saudoso professor Darwin. Pronto, isso, aí, né? Aí tá perfeito. Cara, essa história de maior palestrante de vendas do Brasil, eu achava que era jogada de marketing sua. Muita gente achava. Aí eu comecei a cuidar dos seus contratos ali, né? E eu vi que o cara não tem como fazer mais palestra do que você faz. Eu fiz as contas, aí. Não dá pra fazer mais palestra do que você. E eu sei dos valores. Também. Então, também não... Isso é um orgulho, eu tenho um orgulho muito grande disso. Orgulho, né? Fazer volume, fazer um volume gigante e ainda ser o mais caro do mercado. Isso é só reflexo de um monte de coisa que a gente vai bater um papo aqui, não tem como. Então, é a maior prova social daquilo que eu falo que dá certo, é o dia a dia nosso. Quantidade de palestra e quanto você consegue cobrar. Exatamente. Por essa palestra. E tudo isso que a gente defende. E o orgulho de ser vendedor, que é um movimento, é uma comunidade. De novo, acaba sendo um reflexo daquilo, né? Tudo que eu criei com vendas, conteúdos, canais. A gente tem o maior canal do YouTube do mundo de técnicas de vendas. Já compartilha aí. Thiago Concer, se você jogar Thiago com H, Thiago Concer é o maior canal do mundo. Nós estamos com quase 550 mil inscritos no canal. Há 11 anos. Metade pode vir se inscrever aqui no canal da Faz. Já seria uma boa, né? Trocar seguidor. Então, assim, a gente faz um trabalho já há muito tempo de conteúdo que funciona. Fiz toda a minha carreira na parte comercial. Fui estudar muito para entender e dominar o método, né? Porque tem um monte de vendedor excepcional. Mas se você pedir para ele explicar para alguém como que você faz, né? Ensina alguém. A pessoa não consegue, ela não consegue falar, por quê? Porque ela não tem um nível de consciência sobre as etapas, como funciona. É tudo uma ferramenta, né? É muito mais sobre ciência do que sobre habilidade de vendas. Não é uma habilidade que você nasce vendedor ou... Não. As habilidades que você nasce, isso tem, é óbvio, elas podem ajudar, né, na atividade comercial. Como, por exemplo, a questão da comunicação, né? Você não ser tão introvertido, né? Então ser mais expansivo. Então tudo isso que é algo que nasce, que a pessoa nasce, que dá para ser desenvolvido, mas é natural também. Ser resiliente também, aceitar um não, muito, desistir, né? Que é a parte mais difícil, né? Vender é fácil, difícil é escutar não. É a parte mais difícil. Você fala um negócio legal que ninguém sonha em ser vendedor quando é criança, né? Você pergunta pro moleque e fala, o que você quer ser quando crescer? Cara, quero ser vendedor, quero tomar muito não. Quero bloquear a agenda, marcar reunião, o cara não vai. Escutar a gente mentirosa, fingir que é verdade. O preço tá caro, né? E aí isso é um trabalho também dos próprios vendedores terem orgulho daquilo que eles fazem, né? De entender que é a partir de vendas que as empresas se desenvolvem, que a gente desenvolve o país. A gente está vendo agora a situação de Porto Alegre. Quem é que está realmente resolvendo a situação dessa calamidade? São os empresários. Como que esses empresários se desenvolvem como? O empresário é um vendedor. É um vendedor que assumiu mais responsabilidades que somente vender. Essa é a realidade. Mas a empresa ela só tem um único objetivo, é comercializar. Né? A sua, a minha, comercializar. Se não vender, se não comercializar, não paga ninguém, não realiza ações, não cresce, não paga mais impostos. Então, assim, é o único objetivo. Eu ia até te perguntar isso. Vendas primeiro e depois gestão, depois organizar a empresa ou organiza primeiro para vender? Não, a maioria das startups fecham por quê? Elas mapeiam o mercado, elas criam um produto, um serviço baseado numa dor do mercado que tem. Em geral, essa dor é validada num certo volume, senão não escala. Então, quer dizer, você tem toda a programação para poder fazer. A maioria delas fecha porque não vende. Porque não consegue vender. Porque não vende. A maioria das empresas não fecham porque não vendem. Não é que não tem cliente. O cliente está aí, porque tem empresas do mesmo segmento ganhando muito dinheiro. Né? Mas não é o quê? É o modelo comercial que faz, não é o produto. O produto ele tem que ser minimamente viável para o público. É isso. Tem uma pesquisa, né? Compradores e vendedores, você já me falou uma coisa dessa. Pesquisa do LinkedIn. Do LinkedIn? Com compradores profissionais, né? Que falam que eles perguntam para os compradores profissionais se eles gostam dos fornecedores dele. Quer dizer, a qualidade, o atendimento é bom. 91% dos compradores profissionais disseram que sim.
E aí perguntaram para esses compradores, para os mesmos, se eles viam diferença de qualidade, atendimento entre os fornecedores. 97% disseram que não. Que não. Então não é o produto, não é a qualidade do produto ou do serviço. Só que, se você perguntar numa palestra de vendas, que é o que a gente mais faz, por isso que eu tenho dados para falar isso, por que alguém deveria pagar mais para você, eu faço essa pergunta para o vendedor, do que para o seu concorrente? A resposta mais comum é por causa do meu atendimento. Mas quem compra de verdade... vem antes de produto, meu serviço é bom, vem antes. antes. Não, meu atendimento é bom. Bem. Então, assim, porque é o atendimento, meu relacionamento. Mas quando você pergunta para o comprador vê que não tem diferença. Não é que ele não vê que não é bom, ele não vê diferença entre os dois. Não é o motivo dele decidir comprar com aquele cara. Pagar valor. Valor o que é? Você tem dois tipos de produtos, tem o mais barato ou o diferente. É isso. Não tem outro tipo de produto. Então, assim, o produto que é mais caro, ele tem diferenciação. O vendedor acha que é o atendimento. Quando perguntado para o comprador, ele acha que é bom, mas não vê diferença entre os dois. Se não tem diferenciação, eu não pago o valor. Eu não pago mais. Não pago mais. Cara, eu separei algumas frases que eu já ouvi sua. Você palestra desse cara que tem 6 horas, 8 horas. O Léo fala, cara, você devia fazer uma palestra de 4 horas só de frases. Só com as frases e a explicação, né? Eu vou falar algumas aqui e pedir para você, de maneira resumida, claro que a gente não tem 6 horas aqui. Não, mas é boa. Mas você falou um negócio que eu achei maravilhoso, que é a maioria das empresas está cagando pro cliente. Cara, sabe por que é legal? Porque é verdade. Mas por quê? Da onde você tirou isso? Vamos lá, todas, sem nenhuma exceção. Poderia falar a maioria... Não, todas sem nenhuma exceção. Palestra quando eu faço para donos ou líderes, eu pergunto, quem daqui, os empresários das suas empresas, quem daqui usa um NPS ou CSAT? Que são hoje as ferramentas... Pesquisa de satisfação do produto ou serviço ali, Exatamente. Né? São as mais comuns. Se você não usar essa, raramente você deve usar outra. Mas muito raro. Em geral, menos de 10% das empresas... E olha que são empresas que estão no ambiente de educação, estão procurando informação. Já é um grupo seletíssimo. Acho que não estão lá... Assim, nem sabe o que é. Uhum. Nem sabe o que é. Perguntar como é que é. O que é NPS? Eu falei, o que é isso e tal. Menos de 10% das pessoas fazem. Então, o que significa isso? Se você não usa nenhum método, uma ferramenta, para escutar o seu cliente, como foi o processo comercial, se foi bem atendido, o que eles dariam de dica. Se você não está interessado em escutar, menos de 10%. É óbvio que a gente está cagando e andando. E é interessante, porque a gente caga e anda para a única coisa que tem que ter numa empresa, que é cliente. E é muito legal porque, assim, Gustavo, o que é uma coisa interessante? E aí é só ver sua rotina. Quanto mais técnico o empreendedor mais ele caga e anda para o cliente. Exemplo, médico, dentista, advogado, contador. O advogado é mais. Por que você vem se destacando tanto? A gente conseguiu um posicionamento legal justamente porque a gente não olha só para o direito, né? Porque você entende que você, antes de qualquer coisa, você tem um negócio aqui. A gente até fala, a gente tem uma empresa de direito. A OAB não tem nada a ver com mercantilização, essas coisas todas proibidas. Mas a gente tem uma empresa de direito, que tem um setor comercial, tem um setor... Antes do direito, você tem uma empresa. O que a gente faz é direito. O Vansan lá, o meu conselheiro, né? Vansan, um abraço para você. O cara... Gênio. Conhece o Vansan? Gênio, Cabral? Ele fala assim, nas reuniões de conselho, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Nem que para isso a gente tenha que advogar. Caraca, genial, assim, genial. Genial. O direito não é o fim, né? Isso é como a gente ajuda as pessoas, como a gente ajuda os empresários ali. Mas a gente tem uma empresa, uma organização. O que você vende é meio. E você fala uma outra coisa também, cara, que assim, às vezes é difícil colocar algumas regras se você é refém de um vendedor. Acho que você fala assim, a maioria das empresas, o dono de verdade é o melhor vendedor, não é quem está lá no contrato social. Você consegue negociar? Mas você tá num cativeiro, amarrado, sentado no chão. Eu já visualizei aqui. Imagina essa cena. E aí tá lá o bandido de pé, com uma camiseta no rosto para não ver, um revólver na mão. Qual é o poder de negociação que você tem com esse cara? Ninguém sabe onde você tá. Poder de oração, eu acho. É o único, sozinho. Você não tem nenhum poder de falar para ele, vai para a esquerda, larga esse revólver, me só. Não tem nenhum poder. Essa é uma realidade muito semelhante a maioria das empresas, principalmente as familiares, né, que corresponde a mais de 80%. Que vende, sei lá, mais 50% das vendas é feito por um vendedor. Quando tem parede, fala, tem que preencher o CRM. O cara não vai preencher. Não vai. Tem que chegar 7 horas da manhã. O cara chega às 7h40. Mas não vou demitir o cara, é meu melhor vendedor. Se eu demitir o cara, metade dos clientes vão embora com ele. O dono de uma empresa familiar, geralmente quem é dono da empresa familiar não é o dono, né? É o melhor vendedor. Essa frase. É o melhor vendedor. Até porque, e aí como é que eu provo? Eu falo, eu tenho certeza que você é dono, quando a gente está falando com o dono. Você já tentou implementar alguma coisa nova na sua empresa, colocar uma linha de produto novo, alguma coisa, colocar um sistema e tal. O seu vendedor boicotou e você foi lá e desistiu. Pô, então não é você que manda, quem manda é o seu melhor vendedor. E por que isso acontece? Porque o método é do vendedor, não da empresa. Perfeito.
O dono da empresa não estuda Ele nunca sobre extraiu, vendas. inclusive, Não. daquele vendedor como ele faz para vender Não. mais, porque até acho que é uma forma de proteção do melhor vendedor ali, né? De não querer Claro, compartilhar mas posso falar pra você? É infinitamente melhor para o vendedor quando existe um método da empresa. É muito mais fácil, Muito porque mais fácil. a regra é a mesma. Imagina a gente jogando carteado aqui, eu vou numa regra, você vai na outra. Qual a possibilidade disso aqui dar certo? Na empresa é a mesma coisa. E a energia que você gasta planejando, né? Eu falo isso muito com o pessoal lá no escritório. Cara, se está tudo planejado e o que eu tenho que fazer é executar, eu faço isso no domingo, por exemplo. Domingo à noite eu tiro para planejar a semana. Então eu já sei o que eu vou fazer a semana inteira. Eu acordo segunda-feira, eu tenho uma rotina, eu tenho um playbook para cumprir. Imagina se todo dia eu tivesse que planejar o meu dia. Hoje o que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Não, já fiz isso em um momento Você mata separado. um período do dia para isso. Você mata um período do dia. Eu comecei a fazer isso com 2, 3 horas no domingo. Hoje leva meia hora. Porque aí virou uma rotina, né? E outra coisa, cara. Por que vendedor bonzinho não fica rico? Gente boazinha aceita demais as coisas. É o título de um dos seus livros, inclusive. O meu segundo livro, que o primeiro é Vendas Não Ocorrem por Acaso, que é um manual técnico, então um manual para implementação de equipe comercial e tal. E o outro é um livro comportamental, porque quanto mais eu estudava técnica de venda, mais eu via que o que tirava as pessoas da média ali, da mediocridade, para o topo é o comportamento. Então, para você sair de nada para o meio, é técnica te diferencia. O que é o vendedor bonzinho? Assim? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar da pessoa boazinha em geral, né? Uhum. Em geral, o não para ela tem um impacto emocional muito forte. Para qualquer ser humano, o não é uma rejeição. E a rejeição é a maior dor social que uma pessoa tem. Então, ser rejeitada é a maior dor social que ela pode ter. Então, por isso que eu falei, vender é fácil. Difícil são os nãos que escuta. Essa é a parte mais difícil. Receber não todo dia. Não, se tem um negócio que é certo com quem trabalha com venda, talvez mais não do que sim. É natural o processo. O vendedor bonzinho é o que ele aceita, porque muitas vezes, aonde que está a prioridade? Né? Onde que você consegue executar com maestria aquilo que é importante? Quando existe uma definição de prioridade. Existe o livro, A 4 Disciplinas da Execução, 4DX, e lá ele mostra que se você tem mais de 10 coisas para fazer, a chance de você conseguir fazer uma delas bem é 0. Quando você tem de 2 a 3 coisas muito claras no dia, a chance de você conseguir fazer ela em alta performance é quase 100%. E tem maior quantidade? Né? Porque depois você faz. Mas no final, cara, é Pareto. Você tem 2, 3 coisas no seu dia que são responsáveis por 80% do seu sucesso ali. Sim. Então, essa definição de prioridade. Geralmente a pessoa boazinha, ela tem dificuldade disso. Ela não fala não, inclusive para dentro da própria empresa. Né? Começa a assumir coisas que ela não tem condição. Eu tenho certeza que se o empresário está escutando aqui, ele com certeza tem gente na equipe dele assim. O cara não pode deixar. E o que acontece com o cara que fala pode deixar? Ele não consegue entregar. Não consegue. Não é porque é ele, é porque humanamente você fala sim para tudo. Né? E quanto mais você vai falando sim, parece que mais sim vem. O compromisso com aquilo que é indispensável, esse alinhamento entre as pessoas, é uma atividade muito dura. Você tem que falar não. Né? Inclusive, falar não para você. Sobre coisas que você talvez gostaria, mas naquele momento não é correto. E não é o que a empresa precisa. Quer um exemplo? O vendedor bonzinho gasta o dinheiro, torre dinheiro. Com o quê? Ele não sabe falar não. Geralmente com merda. Ele não põe dinheiro em educação, ele não guarda dinheiro, ele está numa atividade... Isso na vida pessoal. Na vida pessoal. Por quê? Porque ele não consegue falar não para ele. Entendeu? O vendedor bonzinho não consegue falar não para ele. Ele aceita. Então o cliente fala, tá bom, vou dar uma pensada. Fica à vontade, eu tava embora, não tem um follow-up. Tchau, mas você vou encher o saco do cliente? Quem já fez meus cursos, quem me acompanha, sabe que não é isso. Existe uma metodologia de entendimento da opinião do cliente. Não é uma forçação de barra, não é empurrar. Eu entendo, tem todo um método para isso. Então o vendedor bonzinho, em geral, é isso. Ele aceita, ele acata. E, meu amigo, se você aceitar e acatar, o mundo é um lugar... A terra é linda, mas o mundo é um lugar muito fila da mãe. É muita vontade para pouca terra. Então, vai ter um monte de gente querendo tirar vantagem, vendo só seu próprio negócio e tal. Se você não entender que prioridade que é sua e falar não, dificilmente você vai... Eu não conheço ninguém bem-sucedido financeiramente, construir uma carreira bonzinho. Então, eu não conheço. Então, partiu dessa. E eu fui entender como eu fiz minha carreira. Não tem nada a ver com ser uma boa pessoa, praticar o bem... Sabe o que é o contrário de bonzinho? O contrário não é ser mal, que é o que todo mundo fala. Então, o negócio de ser mal? Não, o contrário de bonzinho é bom. Bom é a pessoa justa, ela entende que existe um outro lado, ela entende que existe uma continuidade com o cliente, mas ela não é tonta e fraca. Exatamente. Exatamente. É o permissivo. E as vendas não acontecem por acaso, é o outro livro. É passo a passo. E é o que? É a metodologia? É a minha carreira. Eu comecei, eu era muito ruim com vendas. Eu tinha vontade, gostava de dinheiro, então eu tinha algumas características ali. Né? Gostava? Não gosta mais não? É que agora eu amo. quanto mais vai vindo, eu vou gostando dele, né? Então
era natural, né? Mas eu fui também aprendendo, né, com o desejo. Então eu comecei ruim e vi que existia uma metodologia. No entanto, foi quando eu comecei a escalar, depois eu saí de vendedor, fui para gestor. Só para isso eu saí de um cargo de vendedor que eu ganhava mais para ir para assumir uma bucha numa gestão numa empresa pequenininha, fraca, sem nome, para saber se eu conseguiria montar a equipe. Fui lá, explodimos, cara, falei, cara, então isso aqui tem um método, né? Criei um método meu baseado Validou o método e a partir dali passou a escrever. Só para cima. E o método não é focado na venda, né? Que a única coisa que a gente não controla na venda é o quê? É a venda. É a venda. Não tem como. O método é todo o percurso para que você leve e conduza o cliente para comprar. O método é a jornada de quem compra. Quando, alguns anos atrás, quem dominava toda a situação numa negociação era o vendedor. Por quê? Quem for um pouquinho da minha idade, até um pouquinho para cima, vai se lembrar. Como é que você comprava carro? O pessoal que nasceu em 1960. Em 1918, 19, vai se lembrar. Cara, era sábado, você pegava aquela avenida que ficavam todas as concessionárias e andando de avenida em avenida para saber. Por quê? Porque você não tinha acesso às informações, você não sabia o que o carro tinha, qual era o próximo modelo, preço. Você só sabia porque o vendedor te contava lá dentro. Né? Como era na escola. Você só e o vendedor também te direcionava não para o que você precisava, mas para o carro que ele tinha meta de vender. Tem isso também. É o sequestrador. Tem até uma expressão assim, vendedor de carro antigo ou vendedor de carro usado, né? Você chega na loja e o cara fala assim, Thiago... A expressão é antiga, mas a realidade é a mesma até hoje, tá? Porque o vendedor... Não, e vendedor de carro é uma desgraça. O cara não te pergunta para que você vai usar o carro, se você quer mais economia, se tem família, se tem cachorro, se vai no sítio... Se é para você, se vai dar de presente, se é para sua esposa. Não, olha só, tem esse carro aqui que eu vou te vender. Hoje eu vejo algumas concessionárias com vendedores mais qualificados e que eles já fazem assim, cara, você vai usar o carro para quê? Espaço é importante? 7 lugares? Quantos filhos? Tem cachorro? E aí, baseado nisso aqui, eu consigo te oferecer esses 2 ou 3, acho que vão te atender. Porque esse cara, o que acontece? E eu sou prova disso. Eu volto lá depois. Eu não vou comprar um carro para ele na vida, eu vou comprar vários, porque eu vi que ele não quis me empurrar qualquer carro que ele tinha uma meta para bater. E aí, assim, eu vejo isso muito em banco ainda até hoje, né? Esses dias, e isso é verdade. É cultural, né? Também. Não é história, não. A gerente do banco me ligou. Não vou falar o banco, cara. Mas um banco tradicional, ela falou assim, Gustavo, tô precisando bater a meta aqui. Você não quer fazer um segurinho com a gente, não? Falei, mas pensa numa ofensa que ela me fez. Mendigando, Gustavo, né? Eu não estou pensando em você. Eu preciso bater uma meta. Você não quer desperdiçar seu dinheiro com produto ruim só para eu bater minha meta, não? Perfeito. Cara, ela foi honesta, mas ela foi tão péssima vendedora assim que eu falei, gente, podia dar um print. E foi pro WhatsApp, eu queria dar um print ali e virar um slide. Mas isso é cultural, né? Isso é cultura é cultura de banco. Isso é cultura em geral. De né? ter o... Exatamente, porque é essa. Não, e orienta, vai lá, então pede, né? Então não é negócio saudável, mas pelo meio que. Quase que um oligopólio ali, né, cara? Então você não tem muita. Você tira o pé do buraco e cai no outro. Então também não tem muita opção ainda, né? Mas vai ter, mas é questão cultural. Mas é que concessionária, todas. Elas têm um enablement, elas têm um processo, sim. Elas têm mas isso não é uma boa notícia, isso é uma péssima notícia, porque mesmo, inclusive, eu não sei se todas, mas eu lembro que algumas, na época que a gente treinou muita concessionária, né, a parte dos ganhos do bônus tinha que estar atrelado a você ter feito o curso. Então, quer dizer, até a remuneração deles, ele obrigava, então eles faziam o curso. Só não aplicavam? Não aplicavam, não. Quem está me escutando aqui, a maioria... não estou nem falando de seminovos, estou falando de concessionária, né, que vem das montadoras. Para um carro novo. Que tem todo o método, tem equipe de treinamento, vai lá. Quase nenhuma os vendedores... coloca em prática aquilo que aprende. A única coisa que me explica isso é a ambição. O cara ele pensa tão baixo que a falta de ambição. É a falta de ambição. Ele acha que não vale ele se atentar um pouco, estudar um pouco, colocar em prática a ponto para ganhar mais dinheiro. Então, é um nível de ambição extremamente baixo a ponto de não querer, porque ele tem acesso, ele recebe os cursos, né? Tem internet hoje, pô. Tem internet, sim. Né? Não é 40 anos atrás. Então, assim, inclusive, se não tivesse o curso na concessionária, ele conseguiria... Com certeza. Acessar, pagar lá os seus clubes. Se for o dele especificamente, mas o dono, com certeza. Pra você ver como tudo é consequência. Vê quantas pessoas de loja de automóvel ou de concessionária foram nos seus clubes.
Pouquíssimos. Acho que dos 3 mil que já foram, acho que umas 2, 3. E aí a gente vê a turma da energia, tá lá, a turma da metalurgia, né? Tinha agora na última edição. Uma vez eu liguei pro dono, eu consegui o telefone do dono via as ferramentazinhas de prospecção. Consegui o telefone do dono de uma rede concessionária muito famosa. Tem em São Paulo, tem em Campinas, tem. Se eu falar o nome, muita gente já sabe. Consegui o telefone e avisei o cara. Falei, cara, pelo amor de Deus, eu fui lá comprar. Ele foi sofrer uma compra. Você tá passando por isso agora, né? Você falou que pediu um orçamento. É um carro? Levou 3 dias, eu tive que pedir com outro. Você pediu. Tem interesse em comprar esse carro? Mandei o WhatsApp. O que você queria? O valor do carro? Me entender, cara, foi um pagamento. Né? E 3 dias depois o cara não te consegue. Pedi 2 vezes. Não. Aí eu fui para uma outra e a outra tô conversando. E desconto, cara? Você é um cara que ama desconto. Cara, né? Desconto, eu gosto quando eu peço, né? Mas eu não gosto de dar. O desconto ele é uma ferramenta de negociação, né? O problema é que a maioria dos vendedores usam como se fosse a única... Como se fosse a simbologia da negociação. Usa o máximo permitido. Começa no máximo, né? Começa já no máximo. Porque ele acha que negociar é dar desconto. Se você falar, cara, eles acham que negociação é igual a dar desconto. Desconto é uma ferramenta de negociação. E se fosse só para dar desconto, não precisava do vendedor, né? Não preciso. Era só dizer o preço é tanto, o desconto é tanto, passa ali no caixa e compra, exatamente, seja lá o que for, né? Já dá o preço com desconto total, mas a maioria tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Na linha dos nãos ali que você falou, né? O vendedor vai ouvir não todo dia, vai ouvir não todo dia. Eu já vi você falando assim, eu quero o seu não. Né? Vencer a objeção. Vou ver depois. Cara, vou ver depois não. É não ou é sim? Como que você... Você tem uma técnica ali de vencer objeções? Tem uma metodologia que, assim, é disparada até porque... mas funciona. Nós somos o mais caro do mercado e a gente lidera o mercado há uns 8 anos de treinamento de venda. Então, assim... Toma essa. Funciona. Todos os dias, ninguém chega lá... Quanto que é? Então tá bom. Então vamos fechar. Tem negociação todos os dias com nós. E tem de tudo quanto é área. Nos seus clubes, mesma coisa. Você está aqui com a gente, você escuta lá. Então a gente tem uma metodologia que a gente... Porque assim, não é vencer as objeções, pá, é você não perder tempo, nem seu, e nem ficar enchendo o saco do cliente, que é chato pra caramba quem não tem. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não vai por uma dúvida. Mas ela não quer comprar. Não é que é isso. É que ela tem uma dúvida e ela não quer continuar. Então, às vezes, por uma questão às vezes não é ela que decide. Comunicação. Essa é A outra talvez não é ela que decida. Ela precisa de um apoio de uma outra pessoa. Talvez ela teve, que é o que a gente faz primeiro, né? Ela teve uma experiência ruim e ela tem medo de continuar. Ela precisa, ela gostou, mas ela falou, puta, mas eu já comprei isso com outra pessoa e foi horrível, tal. Então, assim, tem várias situações. A gente vive isso na parte tributária, tem um produto ali que é para olhar o que a empresa pagou a mais de tributo nos últimos 5 anos. Só teve muita gente fazendo merda. Então, o cara ia, fazia, sumia. 2, 3 anos depois, a empresa tomava uma multa. Então, eu percebi isso na prática, inclusive com pessoas ali dentro da comunidade ali. Cara, a gente tem um produto tributário assim. É aquele produto dos créditos. Já começou até um título, assim, um rótulo. Aquele dos créditos. Cara, não quero mexer com isso, não. Nem nenhuma empresa. É raro ter uma empresa que é 100%. Mesmo quem paga todos os impostos, tem as obrigações acessórias, tem algumas questões que ninguém quer chamar fiscalização, né? Assim, quem quer ser fiscalizado? Você pode botar um auditório com 1 milhão de empresários. Quem quer ser fiscalizado aqui no Brasil? Ninguém quer, porque mesmo quem está pagando todos os impostos... ele nem sabe, é muito comum. Ele paga os impostos, mas tem um monte de obrigação acessória que o cara... Às vezes nem sabe que tem que fazer. A gente tem casos lá de autos de infração assim, de mais de 60 milhões. A empresa pagou 100% dos impostos. Foram 11 autos para uma mesma empresa porque ela não cumpriu uma obrigação acessória de informar uma quantidade de estoque num determinado SPED ali da vida, num documento que você transmite para o governo todo mês. Então, assim, mesmo quem está querendo fazer tudo certo tem esse medo. Aí você chega e fala, vamos olhar os últimos 5 anos, tem dinheiro na mesa. Né? Você pagou esse imposto a mais, isso é crédito, você pode compensar. Não quero mexer com isso não. Por quê? Porque antes de mim chegou um monte de gente fazendo merda e a gente colhe um pouco dessas objeções, né? Melhor não mexer com isso não. Deixa esse dinheiro quieto, esse dinheiro aí é muito perigoso. E, na verdade, não é. É só fazer direito. A gente, inclusive, orienta, antes de fazer a apresentação de uma proposta, a gente orienta a entender quais são... O Raul Candeloro falava muito, ele chamava de irritadores. Quais são os irritadores do cliente? Quer dizer, o que é aquilo que ele tem pavor, experiência ruim, o que ele não quer de jeito nenhum na proposta? No meu caso, já é assim. Pensa aí, faz o exercício agora. Você me conhece, né? Mas não pensa em mim, não. Pensa no advogado. Não vem uma coisa boa na sua cabeça.
Vem um cara que fala difícil, vestido mais ou menos assim, que vai te cobrar caro, tem as piadinhas de esconde a carteira que o advogado chegou. Né, a gente estava até brincando. Tem semelhanças, né? Advogados e vendedores. Tem semelhanças, né? A gente tá ali no esconde a carteira. Tá? Vem um relatório, eu até brinquei com você hoje, né? Você me mostrou um negócio, eu falei, cara, eu vou pedir para alguém lá do escritório passar isso para você em português. Porque aqui desse jeito, você, né? Até eu tô com preguiça. Estava em português. Na verdade, eu estava em juridiquês. Isso aqui até eu tô com preguiça de olhar. Deixa eu pedir pro Léo lá olhar. Mas a maioria dos escritórios fazem. De novo, estão cagando e andando pro cliente. Então manda lá. Bom, né? Aí você vê, eles não estão preocupados. Se eles invertessem, saísse um dia e fosse do outro lado, falaria, pera um pouquinho. Eu sou um leigo e recebo um texto desse. Eu conseguiria entender metade... Não, pô, então qual que é o objetivo? É o cliente. Mas, de novo, a pessoa técnica, ela tem dificuldade em fazer essa inversão, porque ela nunca, na sua formação, né? Ela não tem uma cadeira de nada não tem uma cadeira de nada. É só processo civil, processo penal, processo, processar os outros. Processo. A gente aprende a processar e passar na OAB e passar em concurso. Gerir uma empresa, nada. Pessoas, nada. Contabilidade de escritório de advocacia. Cara, eu tenho que saber isso. Minimamente para mim. Vou trabalhar com direito tributário. Não sei nada de contabilidade, não vai funcionar. Né? Vou trabalhar com direito de família. Não sei nada de psicologia, não vai funcionar. Então, assim, eu vejo isso assim, ó. Dentista, engenheiro, contador, advogado, médicos não são formados para serem empresários das suas profissões. São formados para serem técnicos das suas profissões. As coisas mudaram, né? Mudaram muito. E uma ou outra faculdade eu vejo que essa... Até pelo volume, né? Um pouquinho atualizado. Tem muito advogado. Tem muito advogado. Agora, os médicos, está tendo muito médico, então... Foi esse o tempo que o médico se formava e ganhava fortuna. Né? Tenho vários amigos que estão aí dando plantões e conciliando. Para pagar conta. Para pagar cartão. Para viver bem ali, mas não é aquela fortuna. Que acaba vivendo para pagar cartão, porque como sabe que vai ter próximo mês, vai só fazer plantão, então 36 vezes passa no cartão. E o que você olha assim na prática com esse volume? Eu não sei nem, você tem noção de quantos vendedores você já dá para fazer essa conta? Ou é tanta gente que já perdeu a conta? Assim, se a gente for contar online, pessoal, acho que passa de 1 milhão. Passa de 1 milhão. Porque teve anos que a gente fez vários eventos com 8, 12, 17 mil pessoas. Você já chegou a dar o quê? 127 palestras no ano. Foi o meu recorde. Meu Deus do céu. Ficava fora só. E ainda arrumou tempo de fazer filho? Depois voltei. Acho que sim, né? Pelo jeito tá tudo criando, né? Tá, é minha cara os dois, né? Mas é ruivo, né? É ruivo, mas cabelo de menos. Mas o que você vê assim, cara, de padrão, sei lá, parte boa e parte ruim. Maiores erros que nesse 1 milhão de vendedores, cara, tem um erro aqui que é clássico ou alguma coisa que eu vejo que os melhores, eles se destacam porque eles fazem esse negócio aqui mais ou menos padrão. Cara, é muito legal, porque tem uma pergunta no final, são mais de 1000 palestras que eu já dei, então toda palestra eu faço um briefing, toda. Aí o que eu pergunto no final para todo mundo? O que os melhores fazem? O que os melhores vendedores da sua empresa fazem que os piores não fazem? Então eu acabei criando, eu tenho uma, talvez a maior pesquisa, talvez é tudo documentado lá, tem as pastas. Eu nem sabia disso, perguntei. Então assim, essa pergunta é bem legal, porque então assim, eu compilei, eu tenho ali talvez a maior pesquisa sobre isso. E no final das contas, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Conhece bem do produto, tem um volume de trabalho grande e gosta de dinheiro, desafio. Pronto. Tem ambição, se eu for generalizar, está vendendo e trabalha muito. Exatamente. Tem um volume e o que fazem de pior seria exatamente o contrário disso? Ou tem alguma coisa que você fala, cara, vendedor que faz isso aqui não vai para frente? Bom, primeiro é volume de trabalho. Não tem como. Depois você vai acabar querendo uma carteira, tal, é meio comum para isso, principalmente para representante comercial. Mas não tem como. É um volume necessário e depois você vai melhorando. Isso é padrão. Mas eu acho que tem um negócio antes ainda que eles não conseguiram falar. Agora, olhando para a profissão de vendas em geral, eu saindo, olhando não só específico da empresa, olhando para o profissional de vendas. Eu acho que o primeiro é eles não saberem, entenderem, porque eles não têm acesso às vezes à informação, a essa visão, que a atividade de vendas, você pode construir a carreira na atividade de vendas. Eles não conseguem enxergar a ilha de fora. Então, eles olham uma atividade. Primeiro, porque não tem uma educação formal para vendedores ainda. Né? A comunidade está sendo lançada para isso. Então, não tem uma educação formal. Então, o cara não se forma. Não tem faculdade de vendas. Não tem faculdade. Então, assim, o cara ele não se forma. E aí, então, a pessoa lá entra para salvar o negócio. Por quê? Porque vendas é a atividade que você mais consegue ascender na classe social rapidamente de forma honesta.
Meio mais democrático de mudar Disparado. de vida. Tipo isso. Porque é a parte... E a gente tem milhares de histórias, a minha. Então, assim, é a maneira mais rápida que você consegue fazer dinheiro. Então, o cara precisa, ele vai vender. Ele vai pegar calça no braço, em 10 dias ele tá com dinheiro. Tem uma galera fazendo isso hoje no Instagram, né? Ó, vou mostrar como montar uma empresa de confecção em 60 dias. Bolo em pote. Aí o cara compra o tecido cru, tinge, não sei o que, mostra como postou. Tá. Cara, ó, tem o Caio pelo Mundo, Renda de Rua, Desempregado Oficial. Tem vários, mas esses 3 eu gosto demais. Eles mostram Oficial no excelente, dia. Cara, não, eles são muito bons. Ele mostra, falou assim: olha, essa semana eu vou fazer bolo em pote. Aí ele, quanto ele gastou. Cara, é genial, é um doutorado. Eu preciso vender tanto por dia. Ele pega todos os conceitos de negócio, onde eu vou. Quando ele chega lá, ele mostra: ó, tá vendo aquela rua? Aqui é a entrada. Então, daqui de tal horário e tal hora, eu vou ficar desse lado da rua. Da outra, eu faço aqui. Enquanto isso... Esse sinal dura quanto tempo? Tá? Exatamente. Assim, né? Aí ele falou: cara, na rua de baixo eu tenho loja. Então, nesse intervalo, eu vou na loja. Como é que eu abordo as pessoas da loja para vender bolo em pó? Cara, é um doutorado aquilo lá. O cara faz, limpa, o cara tira lá 6, 7, 8 E aí, na outra pau, semana ele faz limpou. outra coisa, na outra... É isso? Não, É nessa pegada? Exatamente. Que legal. Então, quer dizer, o esse cara numa universo semana... assim. Cara, o cara tira limpo no final do mês 6, 7 pau. Fazendo cada mês um negócio diferente. 6, 7 pau. Então, assim, vendas Quando ele entende que dá para fazer... E dá pra fazer uma escala, É muito né? mindset, né? Muito mentalidade. Mas assim. muitos eles nem sabem. Ele não se interessa, porque na mesma internet que ele fica fuçando coisa que eu também adoro. Scrolling ali, né? Adoro ver TikTok, Ripple, eu adoro. Mas essa mesma internet é a mesma internet. TikTok não. Oi? TikTok, Facebook da sua Eu tô com 400 mil já no TikTok. 400 mil no TikTok 400 mil, 600 no... 650, quase 670 e pouco, quase 670. E no YouTube? No YouTube, 550 e poucos mil. Vamos chegar lá, viu? Faz. @faz.legal. Os seguidores do Concer aí, por favor. Vem seguir aqui que vale os papos tão bons. Os podcasts. Cara, você fala de pessoas assim, óbvio. Quem é ruim a gente tem que demitir logo. Mas tem pessoa boa também que para fazer uma empresa fora do padrão tem que demitir até pessoa boa. E isso é um assunto meio delicado. De falar, não é que o cara é ruim, ele só não é ótimo, ele só não é extraordinário. Você defende isso também, né? É trocar o chapéu, né? Vamos trocar o tirar do vendedor e pro empresário. Pro líder, empresário. Essa é a parte mais difícil. Porque você desligar alguém que não tá performando é fácil. Fácil. Ainda que não seja muito comum, tá? Tanto que se o empresário estiver escutando a gente, tenho certeza que ele deve ter alguém nesse momento, vem a imagem da pessoa que ele já deveria ter mandado embora. Fala, puta, eu tenho 2, 3 vezes. Certeza. Então, assim, não é nem tão fácil. Mas quando não performa, tá meio claro. Agora, e o cara que é bom? Eu falo, mas por que eu vou mandar um cara bom? Por que eu mandaria, Gustavo? Se você quiser ter um resultado bom, fica com um cara bom. Isso aí. Se quiser ter uma empresa que vai, né, passar dos concorrentes, vai ter uma... E assim, a hora que você sai do médio para ser grande, essa parte é muito difícil. Por quê? Você tem que começar a desligar as pessoas boas, porque você não faz uma empresa excepcional com gente boa. Você faz uma empresa no máximo boa. Então, só que ela é boa. É muito difícil ter que desligar a primeira fase ali, para começar a empresa. Então, cara, mas depois não dá. É igual videogame, a gente tem as fases, né? Só que vai ficando mais difícil. Ali eu consigo, com pessoas boas, vencer. Na segunda, ficou um pouquinho mais difícil. Na terceira fase, cara, não consigo passar dessa fase. Toda hora eu igual um clube de futebol. Eu morro no chefão. Como é que faz isso agora? Tem que jogador da Série C não tem que trocar o personagem, tem que fazer alguma coisa. É igual futebol, né? Boa analogia. O cara você consegue ganhar a Série A com o time da Série D, né? A gente tá... Não sei se você sabe, a gente tem um projeto lá no... Sim, você me contou. Eu acompanho lá os seus você tá toda hora lá com o time do Rio Branco, lá em SAF. Abraço pra galera aí da SAF do Rio Branco. Tá legal pra caramba. Ganhamos o campeonato estadual e agora já tá garantida a Copa do Brasil, a Série D do ano que vem. E o projeto é chegar na Série B em 5 anos. Que fantástico. Esse é o projeto. E num estado que não tem, né, essa cultura. Todo mundo torce pra times do Rio, times de São Paulo, de Minas, da Bahia, de Porto Alegre, mas não tinha times capixaba. Hoje a gente teve um movimento ali, uma demanda reprimida, né? Todo mundo queria um time para torcer e não tinha. Agora tem o Rio Branco. Que legal. Aproveitei para fazer um jabazinho aqui do Rio Branco. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Você viu, né, do Ronaldo lá, né? Como dá a margem. O Ronaldo foi vendido por 5 vezes a receita. Foi uma venda, o Cruzeiro, né, que foi vendido, foi vendido por 5 vezes a receita. Que é um belo benchmark, inclusive a gente olhou isso com excelentes olhos. E deve ter. Em termos de investimento mesmo. E o negócio todo deve ter sido bom, porque também quem comprou é um genial, né? Não é. O cara o cara é uma panta louco. Cara, experiência do cliente. Bom, né? A gente falou já que o
empresário não olha muito para, né, tá meio cagando ali para a experiência do cliente. Como trazer essa experiência para dentro da empresa, olhando do ponto de vista ali de gestão, mas também do ponto de vista da venda. Porque o que eu vejo na prática? Há um descasamento, às vezes, do que o vendedor promete e o produto que é entregue. Do que o vendedor promete e o serviço que é prestado. Você tomou muito cuidado com as frases. Há um descasamento, é muito legal, muito bom. Para não falar que é mentira, né? Há um descasamento entre a realidade e a promessa. E sabe, em geral, é o seguinte: quanto maior quanto maior for a maior parte do salário da pessoa for variável, maior a tendência dele mentir. Quanto maior a parte for variável, mais mentiroso. Então, por exemplo, 85% do salário do cara vem de variável. Quanto maior é a parte, mais a tendência dele mentir. E aí o NPS... performar, seja lá o que aconteça, ou seja lá o que eu estou prometendo. Ele depende da venda efetivamente e tal. E tem uma técnica também, né? Uma forma de remuneração que é vendo, mas não devolvo o produto com tanto tempo. Para você ganhar sua comissão. Exatamente. Vendo o serviço, se for serviço, não pode cancelar do tempo. Aí você vai colocando os pontos, os aceleradores e desaceleradores, baseado naquilo que é bom para a empresa. Né? E, obviamente, tem que ser bom para o vendedor, senão você não consegue contratar gente boa. Mas tem que ser bom para a empresa, senão a empresa não consegue sustentar. Ela te paga 3, 4 meses, depois tem que ficar mudando regra, como muita empresa faz. Né? Se você pegar grandes empresas, sei lá, Disney, você vai na fila da Disney, lá da Universal, seja lá, tem tempo que você vai ficar esperando nessa fila. Você vai ficar 45 minutos aqui. Você não fica puto, você não sai da fila, porque você sabe que você vai ficar 45 minutos. Não são 50, não é 30, 45. Você vai ficar 45. O Madeiro começou isso também. No aeroporto de Congonhas tem um Madeiro Express. Eu olho o meu voo, dá tempo. Cara, 7 minutos, dá tempo. Até hoje, eu já fui algumas vezes ali. Até hoje eu consegui receber o meu hambúrguer ali, meu lanche, dentro do tempo. Nos parques também a gente vê isso. É o conceito de espera justa, né? Você deixa o carro na oficina. Cara, eu vou te entregar seu carro na sexta-feira. Se o cara, sei lá, na quinta-feira, se o cara na quinta-feira não te entrega e te entrega na sexta atrasado, é uma sensação. Se ele te fala assim, vou te entregar na sexta e te entrega na sexta, é uma sensação, já está atendido. Se ele te entrega, fala que vai entregar na sexta, entrega na quinta, né, vou vir venho toda hora aqui, porque esses caras alinharam a expectativa, tem um conceito ali de espera legal. E a gente vê as empresas grandes fazendo isso e esse negócio funcionar. Então, por que você acha que as pessoas não aplicam isso nas empresas dela? Falta de conhecimento, preguiça, não dá tempo, estou na correria. A maior parte deles é falta de conhecimento. Não sabem que isso pode mudar. Eles não sabem como fazer e aí, como não sabem como fazer, eles preferem não buscar. E uma das maiores formas de aumentar a quantidade de vendas é a venda recorrente. É vender pro... Não tem nenhuma empresa do mundo que vive só de cliente novo, entendeu? Só que, entendeu? Você fala um negócio desse e a pessoa fala... Peraí, nunca parei para... Um negócio tão óbvio. Pessoas que vão na Disney todo ano. Porque assim, o que é mau atendimento? Né? Por isso que a Disney é o lugar mais revisitado. O mau atendimento, a experiência ruim, o que é? A experiência ruim é o desapontamento. Frustração da expectativa que eu criei. O que é desapontamento? É o desalinhamento da expectativa. Então, se eu tenho lá 40 minutos... Beleza. Eu já estou sabendo... Quer um exemplo? Vou até pegar um sorvetinho ali para não ficar aqui na fila com ele. Estamos combinados. Estamos combinados. Você vai numa loja. Se o vendedor... Você entra, o vendedor está atendendo uma outra pessoa e fala, um minutinho só, finalizando, eu já te atendo. O cara fica ali uns 15, 20 minutos. Beleza. Agora, não acusa a presença. O cara não fica um minuto ali. Eu trabalhei no Starbucks, nos Estados Unidos, há, sei lá... 100 anos. 20 anos atrás, eu acho. Acho que foi exatamente 20 anos atrás. E eu fiz um vídeo uma vez falando assim do Starbucks, postei e veio aquela chuva de isso não é nada. Mas o que eu queria falar ali no vídeo? Eu recebi um treinamento de uma semana. Eu recebia em dólar por hora para tomar café, para experimentar bolo, para fazer anotações sobre o café. Para eu conseguir atender o cliente, eu tive que ficar na maquininha lá. Uma maquininha, um computador, mas era uma máquina igualzinho o caixa. Então vinha um pedido, como se fosse um pedido real. Quero um shot de vanilla aqui no meu expresso, com não sei o que, com espuma, com não sei o que. Aí o cara te pagou tanto. Na época não tinha Pix, não tinha nada disso, era troco. O cara te deu tantos dólares, qual que é o troco? Tal. Depois que eu passei disso tudo, eu pude trabalhar. Antes disso, não. Então, um puta treinamento. Os caras gastaram, investiram, né? Gastaram, não. Belos dólares lá. Dentro desse treinamento, a gente tinha também checklists que a gente tinha que cumprir. Então, o cara chegou na porta, eu tinha que dar bom dia, boa tarde, boa noite, o que fosse. Se eu reconhecesse o seu drink ou o seu nome,
ou lembrasse de qualquer coisa que fizesse você se sentir especial, que você não foi ali tomar um café, você foi viver uma experiência, eu era obrigado, tá lá no manual. Lembre, tente lembrar. Porque se você tomou café lá 2 vezes, cara, Concer gosta de café torra média com um pumpzinho aqui de baunilha. Se você chega no caixa, já tá com seu nome no copo. Thiago Concer, café torra média, pump de vanilla. Concer, é $2. Pô, esquece. você se sente ultra especial, né? Eles chamam isso de Legendary Service. Um serviço legendário, que você sai daqui lembrando. E como que eles... Né, aquela coisa. Treinei, dou follow-up, dou feedback o dia inteiro, mas como é que eu sei se esse negócio está funcionando? Aí vinha o agente secreto lá, o consumidor secreto. Ele vinha, pedia um café, no carro dele tinha os aparatos para pesar a bebida, para medir a temperatura, a prova, tudo isso, sem a gente saber quem era. Sim. Era um cara que estava ali na fila, oculto, chegava né, um cliente oculto. E aí essa loja depois recebia de 1 a 5 estrelas, e aí a última parte disso tudo para funcionar, a gente ganhava alguma coisa. Se a loja fosse bem classificada, boa, a gente ganhava dinheiro, a gente ganhava um bônus, a gente ganhava não sei o que lá da gorjeta. Então, assim, eu vejo isso funcionando há 20 anos atrás. Aí quando eu falei isso, o pessoal falou, no Brasil não é assim, o Starbucks está falindo. Cara, não é sobre isso. Não é sobre o Starbucks estar falindo. Eu fui na Índia agora, né? E fiz isso. Falei, pessoal, fiz um vídeo do Starbucks, vocês me criticaram, tô aqui na Índia, vou testar. Se for ruim, eu vou postar assim mesmo. Eu cheguei na porta do cara, bom dia. Aí, bom dia. Eu falei, não cheguei nem no caixa ainda, já recebi 3 bom dias. Perguntei, tem tal café? A gente tem esse e esse. Qual que você queria? Eu queria um café torra média. Não, a gente tem outros 3, eu faço para você aqui agora. Poxa, e eu filmando, assim, E a pessoa com um sorrisão me entregando. Cara, no Brasil não funcionou. Mas é um serviço que eu pago a mais pelo café, porque eu não estou indo tomar café. O Brasil tem uma capacidade, eu não sei o que acontece. Starbucks, o iPhone, não, ele paga mais, né? Mas aqui o Brasil tem uma capacidade que eu não sei o que acontece com o brasileiro, de estragar tanta coisa boa que eu não sei, juro. Metodologias, tem vários. Mas é isso que acontece. Mas, em geral, é óbvio que funciona na maioria, por isso o Starbucks é do tamanho que é. E você vê que falta isso nas empresas do Brasil? Falta. Procedimento, método, playbook, não treinamento, follow-up. Não tem interesse, porque em geral eles não têm nível de consciência. Ele não procura, ele não estuda, não vai atrás, e aí ele não sabe sobre isso. E assim, porque é muito ridículo. É muito ridículo. Você só abre uma empresa porque você precisa vender. Você só consegue vender se tiver alguém para comprar. Essa pessoa para comprar é o cliente. Se você só vive, só cresce por causa desse único negócio, como é que você não olha para ele? Esse cara mal? Mas como é que você não para para ver? Como é que você não para ir procurar? Fala, cara, vai lá no Google, como atender melhor o cliente? Como fazer meu cliente voltar a comprar de mim? Como meu cliente nunca mais esqueceu de mim? Pô, vai lá, joga, começa a procurar. Mas assim, de novo, é ambição. É ambição. Ambicioso e curioso. Coisa, né? Muitas horas gastam para tanta coisa. Para o produto, para loja, para vitrine, para... Eu falo isso também de imposto. O empresário, cara, investe muito tempo em tudo. Fala assim, vamos olhar sua tributação. Ai, que preguiça. Vai dar um trabalho. Deixa meu contador fazer esse negócio aí, porque... Vê lá, não quero olhar. Cara, tem dinheiro aí. Se vender mais, você vai ganhar mais dinheiro. Se o seu vendedor tiver treinado, o Léo, né? Léo, o sócio lá do Centro, tá bem hoje, inclusive, tá bem. Tá né? Tá bem. Ele fala, treino todo dia. Né? Na 300 ali, ele faz um treinamento todo dia de manhã. Então, por que ele se destaca mais e tá ganhando mercados que os concorrentes nem pensavam em conquistar? Porque é a empresa que mais treina. Disparado. Ele conta ali na história um pouco das rotina, feiras. Tem uma rotina, uma cultura muito forte. O pessoal chegando 10 horas da manhã, porque a feira começa às 10 horas, eu chego 7 horas com o meu time, treino. Simulação. Quando o pessoal bate o tambor, faço o grito de guerra, oração, emoção, treino de novo, roleplay. O cara que chega às 10 horas vai ter como competir comigo? Ele leva outras 3 horas para começar a aquecer e os caras já engoliram. É a mesma coisa no time de futebol que você falou. O cara chega na hora de jogar e o outro tá 3 horas aquecendo e concentrando e pré-eleção. E até aproveitando a analogia, você fala um negócio legal do líder e do gestor, assim, né? Do gerente. Da diferença. Do líder, tá? O líder é o cara sexy, que ele chega lá e fala, vamos ganhar. Fala 4 frases bacanas. Coração, você, lembra da sua família. Você me vê aquele vídeo do Zé Roberto falando no batendo. Os vídeos do Zé Roberto do Palmeiras que viralizou e bateu. E aí o Palmeiras perdeu, né? E aí o gestor é o cara que fala assim, olha, baseado nos números aqui, esse time ataca mais pelo lado direito, nós precisamos assim. E é chato, né, ouvir isso. O cara, geralmente, você fala, tá com a camisa amarrotada, atrás do balcão. O gerente é feio e o líder é bonito, né? Tipo filme, né?
Filme de... No filme, você tem filme de líder, mas você não tem filme de gerente, né? Líderes tem... Não tem filme de gerente. Não tem filme de gerente. Deve ser seria chato um pra filme de caramba. gerente. O cara acorda de manhã e fala, abre o CRM, vamos olhar. Pô, que chato. Eu quero ir embora, cara. O cara joga pipoca no chão e vai embora do cinema, Filme né? de líder é... Bonitão. Vamos vencer, Todo bandeira, líder balança. Estados Unidos. Música atrás. de impacto. E aí todo mundo vai John, bem. onde está o brilho E dos aquele seus time olhos? de futebol americano das crianças que não sabiam nem correr, de Que repente vence o estão campeonato atropelando os profissional. trogloditas, né? E Só em filme. só em filme. Isso não acontece na vida real. O que funciona é rotina, ritual, número. Você acha que falta gestores, sobra líder? Ou todo mundo quer ser líder e ninguém A quer ser pesquisa gestor? que a gente tem é que 94% dos líderes comerciais não confiam nos seus números. Não confiam nos seus números? Não confiam nos seus Nos próprios números? Eu aposto aqui, ó. Aposto. Se eu pegar 10 empresas, a gente for olhar os números, pergunta antes e a gente for entrar para, que é o trabalho que a gente faz na máquina de venda, 9 de 10 os números não vão bater. A gente até evita lá no escritório abrir sistemas na hora das reuniões, porque não, o sistema não funcionou, acabou a reunião. Cliquei lá num dashboard da vida, não abriu direito, eu esqueci, cara, acabou a reunião. Então o que a gente faz? Extrai lá do sistema os dados, bota no Excel. E você colocou esses dados no Excel, então não vem falar... É seu. Os dados são seus. Então o diretor comercial ali, ele trouxe os números do comercial. A parte operacional, ele trouxe os números da operação. Financeiro, tudo, a gente chama painel de bordo, assim, é um planilhão. Painel de bordo é um nome bonito, mas é um planilhão com todos os números, porque se a gente fosse abrir todos os sistemas na hora, corre esse risco da gente não confiar ou ter o risco de dar algum problema. Porque assim, todo resultado, que é o que a gente cobra, em geral, né, os gerentes, os líderes, enfim, cobram resultado, né? Mas o resultado ele só é uma fotografia das atividades. Então, na verdade, a cobrança não é do resultado, a cobrança é das atividades. Então, as reuniões são sobre atividades. As discussões são sobre as atividades, não sobre o resultado. Vou falar como funciona na nossa empresa. Reunião de venda para cobrar venda. É a mesma coisa que o cara quer perder peso, você ficar cobrando ele perder peso. Vamos lá, perde peso aí. Você tem que cobrar ele de correr, comer os 100 gramas de peito de frango na hora que tem que fazer, tomar o suplemento que tem. É isso o que gera perda de peso. Né? Você tem que cobrar o que gera venda. As nossas reuniões, por exemplo, na OSV... Que é tudo menos a venda, né? A venda ela é só uma consequência. Então, por exemplo, se eu vendi... Se meu ticket médio é tanto, aquilo é uma consequência do tipo de cliente, da abordagem, da negociação que eu fiz. Então, aquilo gerou aquilo lá. Lá no OSV, a gente usa o Notion para fazer as reuniões diárias. Então, todo dia tem reunião. O que a gente fala na reunião? Só o que está em vermelho, que é o que está em atraso. Porque uma pauta são as fixa. atividades. Tem a pauta de repasse de números, mas a discussão é sobre as atividades que não foram feitas. Porque se eu não faço uma atividade numa empresa, eu estou afetando outras pessoas. Vocês não discutem resultado? Nessa reunião diária, não. O resultado é semanal. O resultado é a consequência Exatamente. do que a gente fez todo dia. Na semana, a gente discute, vê o número só para bater, mas ele, em geral, tem que bater. A reunião da semana não pode ter um susto. Perfeito. Não pode ter um Se susto. você todo dia se reuniu... A reunião é resultado. A reunião de semana a gente fala sobre os resultados. O resultado é fotografia das atividades. Se a gente faz reunião diária sobre as atividades, eu não vou me surpreender. Eu não vou chegar no final do mês, se eu tenho uma meta de 10 mil leads, eu não posso chegar dia 29 e me surpreender. Eu estou sabendo, eu tenho pace, eu tenho diária. Você vê que controlam as atividades, que controlam o meio do caminho e não o resultado final. Primeiro que eles não documentam, então não tem esses números. Segundo, são poucas empresas que têm um lado de dados ali. Terceiro, usar os dados, que é a terceira coisa. Porque às vezes até cobra do vendedor colocar as informações no CRM, mas a liderança não usa as informações, então joga fora aquilo lá. Até desestimula. Né? Claro. A quem está imputando dados. É óbvio. Eu não alimentaria isso. Não, eu não alimentaria. Melhor é um pegar saco. meu tempo e ficar ligando para vender mais e ganhar mais tem comissão. várias pesquisas, dependendo da área, o cara fica 34% até 45% do tempo dele fazendo atividade burocrática, que não é vender. E se a gente vai fazer alguma coisa com isso, até tudo bem, talvez. Claro, eu vou melhorar. Agora, ficar 50% do meu tempo fazendo um negócio que não vai voltar para mim, eu não faria. Eu não faria, como a maioria não faz. E o que você destacaria, assim, para aumentar vendas? Se tivesse uma bala, né? Uma bala de prata, assim, para aumentar, eu sei que não é. Sim, mas é uma mágica, pergunta. Mas é uma pergunta que todo mundo faz. Mas é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Abre caixinha de pergunta. Sabe como é que eu faço para vender mais? Se tivesse que destacar uma coisa, o que seria? Para mim, eu levantaria os principais números. Não tem como. Eu não tenho como te expor. Quais são os principais números? Antes de tomar qualquer decisão, conhecer os seus dados. Eu não preciso pegar todos. Vou pegar os principais. Porque não tem como te falar
se eu não entender primeiro, porque os números vão te falar. Então, primeiro, quantidade de oportunidade. É a primeira coisa. Quantos leads ou quantas prospecções, quantas oportunidades. Para quem não conhece, é o funilzinho, né? Começa isso, com a boca maior vai... com a boca e vai afunilando. Mas quais seriam os principais aqui, simples? Eu tenho que começar a medir quantas oportunidades eu gero no período. Sei lá, no dia, semana, mês, você vai... Depois, tem vários no meio. Vou falar só para você, os principais, para você começar a falar melhorar. A taxa de conversão final. Então, quantas oportunidades eu gero e quantas vendas são feitas. Tem várias no meio aí, mas eu não vou especificar agora. Eu vou ser bem simplório para você começar a ter uma cultura de dominar. Então tem que ser pouco número. Quantidade de oportunidade que eu gero no período. Vamos dizer que sejam 1.000. 1.000. Beleza. Dessas 1.000 oportunidades, quantos viraram venda? Taxa de conversão. Dessa taxa de conversão de fechamento, porque você tem várias taxas. Tem taxa de contato, reunião, proposta enviada. Esquece, não vou entrar... Vamos lá só do começo e o finalzinho. Básico. Das 1.000, 100 viraram vendas. Com quantas você falou, quantos vendeu? Vamos dizer que seja 10%. 100 viraram vendas. Já tem um número que se eu quero vender para 500 pessoas, eu preciso de 5.000 oportunidades. Porque aí, inclusive, perguntar, será que é quantidade, então, de oportunidade ou será que eu não estou sabendo fechar? Ou será que a quantidade de oportunidade não são os meus perfis de clientes ideais que vão comprar o meu produto? Aqui eu já tenho coisas para discutir. Antes disso eu não tenho. Então eu tenho que saber quantas oportunidades, qual a taxa de fechamento. Essa. E o terceiro, são 3 mais simples, o ticket médio. E sem isso, sem dominar os dados, o que a empresa acaba fazendo quando temos um problema de venda? Não tenho dados. Qual é a primeira... É baixar o preço? A primeira coisa, ela vai comprar a ideia. Se ela não controla, ela vai comprar a ideia de quem está na ponta, que é do vendedor. Qual que é o primeiro fator? Eu mostro lá o slidezinho, né? Que o que o vendedor fala e o que na verdade é. Mas o que o vendedor fala? A primeira coisa com motivos de perda. Sim. Preço. O vendedor fala que o principal motivo de perda é preço. Quando a gente vai ver na prática, não é. Eu te mostrei. É dados, tá? Tem uma pesquisa que você me mostrou lá da dose. É dados, exatamente. Então, assim. Aí qual era a primeira? Não mandou a proposta ou não tive retorno? Não teve retorno, follow-up. E a segunda não mandou tem proposta. CRM que eu olho que tem assim, aguardando retorno. Eu até falei isso esses dias. Gente, aguardando não pode ser um status. Pode ser assim, follow-up daqui a tantos dias. Exatamente. Isso vale para vendas, isso vale para processo judicial. Solicitei uma documentação lá sua para resolver alguma coisa do SV. Não pode ter um status assim, estou aguardando o Conser me mandar os documentos. Cara, se é um interesse meu resolver a sua vida, o próximo é... Eu tirei cobrar, porque cobrar é meio pesado, mas follow-up, né? Lembrar o cliente, qualquer outra coisa que não seja ficar passivo aguardando. Não. Tem que ter uma atividade, né? Então, se você tiver esses 3 números, eu já consigo te ajudar a te falar o que tem que fazer. Né? Então, quanto o ticket médio, que é todas as suas vendas dividida pela quantidade de vendas, né? Então, volume de vendas, né? Financeiro dividido pela quantidade de vendas, tem um ticket médio. E quantas propostas são enviadas, quantas pessoas você atende, seja uma loja, e quanto você fecha. Esses 3 indicadores a gente já começa a ter alguma coisa para falar. Beleza. Aqui nós temos dificuldade em fechamento. Então nós vamos colocar uma lupa. Sobre por que a taxa é de 5%. Aí aqui eu vou começar a entender. Tá? Como que você oferta? Eu vou escutar. Se for numa loja, eu como gestor, eu vou... ficar ali no canto escutando, ver o que ele está fazendo. Que é uma coisa que poucos empresários fazem, inclusive, escutar a ligação de vendedor. Sair com ele na rua, representante comercial, sai com ele. Sai para dar uma visitada numa área que não está boa. Você vai ver. Gente, venda baixa ou venda alta é só uma consequência. Vai entender as causas. E falando da objeção ali, do finalzinho do funil, tem algumas clássicas que você até citou aqui mais cedo. Você conseguiria dar de maneira bem rapidinha assim... O cliente falou que o preço está caro. Legal. O que eu faço? Lembrando que a objeção ela pode acontecer em qualquer etapa. A gente, em geral, fala de objeção... Pode ser marcar reunião. Vamos marcar reunião, estou sem agenda. Vamos falar dessa, então. Estou sem agenda. O cara estou sem agenda. Que eu faço? A gente tem vários scripts, né? Eu vou, em vez de dar aqui o texto, eu vou a estrutura que a pessoa consegue fazer. Não vou entregar o texto, não. Vocês me seguem, pessoal. Lá eu tenho vários. Mas a gente tem uma das coisas que a gente mais tem no canal do YouTube é isso. Sim, são as técnicas, né? Então, entender. Então, primeiro é não confrontar ele. A primeira coisa. Não é assim, não, veja só, mas é importante. Não adianta confrontar ele. Né? Qual for a objeção. Qualquer uma. Você precisa colocar ele numa situação agradável para ele mudar a opinião dele. Senão ele não vai mudar. Eu provar que ele está errado não vai ajudar ele a mudar a opinião dele. Pelo contrário, a gente chama de reatância psicológica. É uma atividade psicológica que a pessoa ela pega asco, ela pega... Se você quer provar que eu estou errado, né? Eu vou pegar birra de você. Né? Então chama-se reatância psicológica. Então a primeira coisa é entender, São Paulo, compreendo, eu imaginei mesmo,
que o senhor tivesse ocupado, né? Quase todos os meus clientes que eu entro em contato têm. E por isso que eu estou entrando em contato não para conversar, mas eu queria agendar um melhor horário para o senhor. Pronto. Eu geralmente atendo à tarde. A tarde é um bom horário para eu mostrar para o senhor como que a gente consegue ajudar. A gente tem várias empresas. Eu queria só mostrar para o senhor e depois a gente vê se vale a pena continuar ou não. E já sugere ali, que tal quinta-feira, 2 horas? Ou técnica. Eu tenho um período da tarde, geralmente das 2 às 5 tem algum horário que fica melhor para o senhor. O senhor prefere de manhã? Né? Então vai passando. Ou pode ser por e-mail, né? Mas tem vários. Tem e o preço, que é talvez a maior objeção? Preço. Ou não? Olha, pelo que a gente escuta no nosso, com certeza. No meu é 100%. Primeira coisa, também não vou... Na sua palestra, você diz, exatamente. na venda de Não vamos entrar em confronto. São Paulo, muito comum. Mas o que acontece? Tiago, como é que eu diminuo objeção no final da negociação? No levantamento de necessidades. Então, por exemplo, como eu já sei, isso aqui é uma boa. Como eu já sei que eu vou ter objeção a preço, 9 de 10 tem, o que eu faço? Se eu tenho uma porcentagem muito alta, eu antecipo. Porque, em geral, a gente não fala de preço antes de falar sobre os benefícios, certo? Sim. Só que se você tem uma margem, uma porcentagem muito grande da mesma objeção, você antecipa. Então, eu trato um pouquinho antes de preço. Eu valido com algumas informações. Então, por exemplo, eu pergunto para conta. Então, se já vem a empresa, eu já imagino. Mas eu pergunto se é comum ele fazer esses encontros, convenções. Se ele já fez, onde vai ser? Então ele fala, vai ser lá no Palácio Quantas pessoas? Vai ser no Palácio Tangarás. Eu já sei que ele tem dinheiro, porque no Palácio Tangarás vai ser caro. Quantas pessoas são? 500. No Tangarás, eu sei que ele vai ter dinheiro. Você fala, não, todo ano a gente faz. Quem que vocês levaram ano passado? Levamos tal pessoa. Porra, esse cara cobra mais do que eu. Então ele tem condição. Eu levei o Lewis Hamilton ano passado e quero te contratar agora. Então eu sei que ele tem dinheiro para me levar. E ele tem, não é só dinheiro, ele tem cultura de levar pessoas que são ícones na sua área. Então, com certeza, ele já sabe a questão do valor. Então eu uso essas informações para negociar depois com ele. São Paulo, muito comum, a gente escuta isso realmente, mas o senhor sabe que quando o senhor busca o melhor do segmento, tem um preço. O senhor mesmo fez isso. Ano passado, o senhor levou. Isso vencendo a objeção de preço com o posicionamento de sou o melhor do meu segmento. Exato. E você volta. E quando não é o melhor do segmento? Se você é ruim, se você não é ruim, mas se você não é melhor, tem outros. Porque outras opções. Preço ele está ligado à diferenciação de benefício. Por que é isso? Porque só diferenciação não vale. Eu tenho 15 anos no mercado. Se para quem está comprando isso não tem peso, então não tem valor. Nós temos o ISO 13.400 e... O que eu ganho com isso? Dane-se com isso daqui. Se eu não virar... O cliente ganha com isso? Porque a gente fala fácil. Tem doutorado. Beleza. O cliente ganha o quê com isso? Ele vai entender mais fácil? Se não for um benefício, diferenciação é diferente de benefício. Diferenciação isso é diferente. Olha, eu tenho esse copo aqui que é maior, o seu é menor. Beleza. Agora, isso aqui tem que gerar benefício para quem está comprando. Não para quem está vendendo, dane-se, é para quem está comprando. Se não tem benefício para você, não, que bom porque eu consigo guardar na minha estante que é menor. Pô, então tem benefício. Né? E como que eu descubro? Se eu perguntar antes, senão eu não vou saber. E tem alguma outra clássica, alguma outra objeção? Vou falar com a minha esposa. Preciso ver com o meu sócio? Com o meu sócio, com a minha esposa. Cara, essa a gente tem uns 400 modelos dessa. Por quê? Em geral, a primeira objeção é mentira, Gustavo. A pessoa mente para ela, depois ela mente para você. Né? Eu tenho certeza que quem está escutando assistindo a gente aqui já deve ter feito isso. Foi numa loja, achou caro. Tô só olhando. Achou caro você. Eu vou falar com a minha esposa e depois eu vou. Nem casado a pessoa Então só vou lanchar e já volto. E nunca mais. De vergonha de falar que não vai comprar, né? Não, ele nem lanchou e nem voltou. São duas mentiras numa só. Então isso é muito comum. Né? É muito comum. Então, com relação ao que vai ver com o sócio, perfeito. Depende da situação, depende do produto, mas tem várias maneiras. Com relação a ver com o sócio, tem uma outra forma de vencer essa objeção? Tem vários. Bom, primeiro, é muito comum, 8 de cada 10. E aqui eu estou fazendo um resumo, mas todas as frases têm uma questão de gatilho mental. Por que vai isso, que não vai? Mas, fazendo um resumo, seu Paulo, 8 de cada 10 seu Paulo clientes... É famoso, inclusive. Seu Paulo é famoso. É sempre ele, né? É sempre. Era seu Carlos. Aí a gente teve um cara do Elite muito bacana. Ele falou, pô, mas toda vez que eu discuto há muito tempo, parece que sou eu. Eu tô ficando com raiva desse cara já. Eu troquei para Paulo. Então eu vou falar, seu Paulo, é muito comum. 8 de cada 10 clientes meus, né, a mesma coisa, tá? Aí tem todo um conjunto aí. 8 de cada 10 clientes meus também precisam discutir com o sócio. E posso ser sincero, para tomar uma decisão dessa, eu também faria a mesma coisa. Tiago, mas eu vou concordar com o meu cliente nisso. Não é que você vai concordar, você vai pegar um ponto em que ele acredita e você vai concordar nesse ponto. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A maioria das decisões sem conversar com o meu sócio, mesmo podendo tomar alguma decisão. Você só vai validar umas coisas. Só, tira só uma dúvida. O senhor gostou daquilo que eu apresentei? Só acredito que
a sua esposa, seu sócio também gostaria muito, tá? E tem algum ponto que o senhor vê que talvez ele não concordaria para a gente dar continuidade na nossa conversa? Chamar ele para a próxima reunião é uma boa? Essa é uma. A outra, levar para a próxima conversa, né? Que é chamar ele para participar. Como que a gente usa? A gente geralmente coloca uma pergunta muito técnica. Então, exemplo. Seu Paulo, acho que seria interessante até para a gente dar andamento, para ver se faz sentido ou não, colocar e a gente fazer uma reunião. Que tal? E passa o horário. Não. Aí ele vai falar, não, mas eu preciso... Seu Paulo, por que eu... Acho que pode ser 10 minutos. Mas por que eu acho indispensável a gente fazer esses 10 minutos e depois vocês sentam, toma a decisão, fica à vontade. Porque o que acontece muito aqui... Aí você pode usar 8 de cada 10, que é um gatilho... Tá? 8 de cada 10 clientes, quando vão apresentar para uma outra pessoa... É muito comum que ele faça uma pergunta e o senhor não sabe responder. Por exemplo, aí você faz uma pergunta bem específica, bem técnica. Ele não vai saber responder. Ele falou, o senhor responderia o quê? O senhor saberia responder se fosse uma pergunta dessa? Ele já se imaginou na situação tendo que explicar alguma coisa para o sócio. E ele vai falar para você, ele falou, por exemplo, eu não saberia, o cara não saberia. Então, é justamente por isso que eu acho que é importante são 10 minutos. Olha, eu tenho esse horário. Não é, você acabou de fazer isso, você não vai pedir. Você vai só falar, olha, eu tenho terça às 9h15 e tenho terça às 2h30. Qual horário ficaria? Eu preciso de 10 minutos, eu apresento, aí depois vocês ficam à vontade e a gente marca uma outra conversa. Maravilha. Entendeu? Aí ficaríamos horas aqui com... Inclusive a gente já está indo pro finalzinho aqui. Pessoal, vou fazer um negócio aqui com você, Consa. Bate-bola, jogo rápido, pinga-fogo. Nossa Senhora. Topa? Vai. Antes disso, se você não se inscreveu ainda, tá? Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui. Primeiro episódio com o Thiago Conce, segundo episódio com um cara fera que você conhece, não vou dar spoiler ainda não. Vou fazer aqui um pinga-fogo, preparei algumas perguntinhas. Essa parte é boa, hein? Essa parte é boa. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase curta. Boa. Vou tentar mas a ideia é a gente fazer um negócio para você não pensar muito. Tá. É o que vem na cabeça. De frente com... de frente comigo. Vamos lá, cara. Vai. Eu não suporto... Eu não suporto tanta coisa, cara. Eu acho que os valores principais é mentira. Mentira. Acho que mentira pra mim é a única coisa que é negociável na minha empresa. Então, única coisa. O resto eu sou maleável com tudo. Mentira. Eu amo. Minha família. Eu não respeito. Gente que quebra valores básicos como mentir, roubar, não respeito. Eu tenho uma visão, depois que eu fiz PNL, eu tenho uma visão muito de oposição de ideia muito tranquila. Tanto que eu sigo, por exemplo, eu não sou, a minha posição é de direita, mas eu sigo muita gente de esquerda porque tem algumas ideias e questionamentos que eu acho muito interessante, né? Porque tudo que é extremismo é burro e perigoso, né? Então eu gosto muito disso, eu respeito bom pro algoritmo ali não te entregar só o que também você pensa. Só aquilo, senão o mundo acaba sendo só aquilo lá. Então gosto muito, mas tem coisas que não dá para respeitar. Mentira, roubo, coisas que ferem a moral básica de uma convivência no planeta, não respeito. Tenho profundo respeito por? Cara, por gente que se reinventa. Porque fisiologicamente é quase que impossível você deixar de acreditar numa coisa, se colocar num ambiente de desconforto, né? Só o ser humano, só nós conseguimos. O cachorro não consegue. Ele fala, acho que eu tô gordinho, vou dar uma corrida. Ele não tem essa visão. Só nós. E por incrível que pareça, a gente joga fora isso, né? Pessoas que se colocam em desconforto para produzir. Porque as pessoas não são obrigadas a trocar sua vida. A falar, mas eu vou trocar... no final, no leito de morte, eu vou fazer... Só que a pessoa vai lá e xinga. Só que você não pode esquecer que alguém trocou a vida inteira, a família, a vida inteira, para passar dentro de um laboratório para inventar uma vacina que você toma para ficar vivo. Alguém trocou a vida inteira dela para ter um celular que você usa hoje. Alguém trocou a vida inteira dela para inventar na engenharia uma ponte que você consegue atravessar. Então, se você não consegue, não está disposto, é um negócio. A outra coisa é você não respeitar o outro lado. Extremo respeito. Extremo respeito. Sonho de consumo? Já realizou todos? Sonho de consumo mesmo, Dudu? Cara, tô construindo a minha casa, que era uma coisa muito acima do que eu sonhava. Casa pequena, né? Eu me emocionei ali, mas, cara, é um grande sonho. Já tive e hoje eu tenho a possibilidade de realizar praticamente tudo. Eu não tenho vontade de ter avião próprio, essas coisas, mas hoje qualquer carro, tirando uma Bugatti de 25 milhões, dali até carro de 2, hoje eu posso realizar, mas eu não tenho. Eu gosto de viajar e dar condição para as pessoas que eu amo. É isso isso que me dá tesão. E hoje eu consigo fazer isso com tudo. Maravilha. Seu maior complexo?
sei lá, não saber nadar. Não sabe nadar? Nem tocar violão, são duas coisas que eu... Tocar violão eu consigo te ajudar, mas... Porra. Não sabe nadar? Não. Mas por pânico, por... Quando eu fui fazer com criancinha, na época não era que nem hoje, né? Então, meu professor pegava pelas pernas e tacava na minha piscina. Eu morria, às vezes. Aí eu peguei uns medos aí. Mas eu preciso me resolver isso aí. Boa. Vendedor. O bem necessário para que esse mundo sobreviva, porque sem imposto não tem mundo, sem venda não tem imposto. Vendedor é minha vida. Você acha que o vendedor é injustiçado? Muito. Mas posso falar para você? É muito mais culpa do vendedor do que da própria sociedade. Porque ele não se dá o respeito como ele respeita o médico. Ele paga R$2.000 para ir numa consulta no médico, espera 4 meses para chegar lá, chega lá, o médico atrasa 2 horas, ninguém dá uma satisfação, e ele entra e ainda pede desculpa. Doutor, desculpa, posso entrar? E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Vai você, como vendedor, atrasar 5 minutos com o cliente. Por quê? Mas por quê? Por que o médico é respeitado? Porque, inclusive, você pagou 2.000 e aceitou. Porque atrás dele tem 40 diplomas especialistas em joelho. Então, a gente dá mais valor para a profissão do médico do que a gente dá valor para a nossa própria profissão. Então, se você não se dá o respeito, como é que alguém quer que você quer coisa? Então, assim, se o vendedor não se der o respeito primeiro, e como que ele vai se dar o respeito? Se preparando. Estudando. Que é a frase, né? Se você me mostrar um vendedor que se preparou ao mesmo tanto que um médico, eu te mostro uma pessoa muito mais rica que o médico. Só que os vendedores não se preparam como médico. Minimamente, ele vai ter estudado 6 anos, vai ter feito mais um ou 2 de residência. E trabalhar 18 horas como trabalham os médicos no início. Fazer um plantão de vendas, vai ganhar muito dinheiro. Muito mais dinheiro que o médico, mas com bem menos responsabilidade. Inclusive, o médico que sabe vender ganha mais que o médico que não sabe, o advogado que sabe vender. O médico médico que mais ganha dinheiro no Brasil não é o melhor médico tecnicamente. O melhor advogado que ganha no Brasil, o advogado que mais ganha dinheiro no Brasil não é o melhor advogado técnico. Não é, cara. É o cara que entende negócio. Perfeito. Desconto. Uma ferramenta de negociação. Líder. Valores. Gerente. Rotina ritual. O que não dá para controlar em vendas? Não dá para melhorar. Não dá para melhorar? O que não dá para controlar, você melhora. O que dá para controlar? As etapas. Ídolo. Meus pais. Meu pai e minha mãe, sem a menor dúvida. Como é o nome dele? Você falou no começo? Dona Geni e o saudoso professor Darwino. Os dois. Não dá. Lá de Bauru, professor. O professor nasceu em Uruçanga e minha mãe nasceu em Bauru. Fracasso. Cara, fracasso... eu tenho uma visão de fracasso, até para explicar antes, para ser direto, mas fracasso, eu acho que é uma pessoa desistir de alguma coisa que ela quer muito e ela poderia fazer. Eu acho que isso é fracasso. Até hoje, eu ainda não desisti de um negócio que eu queria muito e tinha condição de fazer. Até hoje. Então, assim, eu já perdi várias batalhas, já não conquistei coisas, não cheguei em lugares, mas eu não desisti. Não é o final. Assim, eu acho, inclusive, né, eu falei, se eu não fosse vendedor, o que seria? Meu sonho seria ser lutador. Eu, professor de jiu-jitsu, eu sempre gostei muito. Mas eu acho que fracassar é você... É diferente de perder. Fracassar é quando você desiste de um negócio que você quer demais e que você teria condição. E você resolveu ser mais cômodo, não vencer, não deixar um legado. Até agora, com os meus grandes sonhos, eu ou já realizei ou estou realizando. Então, de novo, eu já errei, perdi um monte de coisa. Mas fracasso, na minha definição, eu ainda não tenho na minha vida. Maravilha. Sucesso? Cara, eu acho, assim... Trabalho. Eu gosto muito, mas se eu definir sucesso... é ter uma vida harmoniosa com as pessoas que eu amo. Meu pai fala que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. É no dicionário, exatamente. Ele fala, desde que eu sou pequeno. Eu acho que ter uma vida harmoniosa com a minha família. Isso para mim é sucesso. Medo? Eu tenho medo de cachorro, e mar e mulher brava. São 3 coisas. Minha esposa é brava. Mas o que eu acho que o meu maior medo é quando meus filhos ficarem adultos e eles não querem me ver. Esse é o meu maior medo. Acho que muitos pais, eu também tô nessa aí. Será que eles vão querer e que no final das contas conviver comigo é sucesso. E lidar junto com os amigos? Meu maior medo, cara. Meu maior medo. De eu não ter sido um pai. E não é isso, não significa fazer tudo. Não. Ser duro como um pai tem que ser para criar um filho para o mundo, mas dar condição, fazer tudo e mesmo assim eles quererem me ver. Quererem a sua presença. Eu acho que esse é o maior medo que isso não aconteça.
Seu maior defeito, e não vale falar que você é perfeccionista, tá? Acho que é a minha beleza. Não, isso me atrapalha muito. Não, meu maior defeito, pô, eu tenho muitos, mas eu acho que tem um que ele traz vários dos outros, que é a minha ansiedade. Ansiedade? Eu sou muito ansioso. E qual que é o problema do ansioso? O ansioso, ele não tem presente. Tá sempre pensando o que vai fazer no próximo. Todas as conquistas começam a perder a graça. Até aquelas que você jamais imaginou. O ansioso, ele vira ele vira um eterno amor platônico. Ele deseja tudo aquilo que ele não tem. A graça tá só naquilo que não tem, porque é o próximo. Então, pô, eu tô construindo a minha casa, que eu jamais sendo os meus melhores sonhos ter possibilidade de fazer aquilo que eu vou fazer. Foi legal nos primeiros 40 dias assim. Hoje tá sendo legal, claro, a hora de ficar pronta, mas... Tem uma música dos Los Hermanos que fala isso. Desde quando ele consegue o que ele quis, quando tem já não quer. Passa a querer o que não pode ter. Que é um pouco... É mais ou menos fantástico, é isso aí. Um sonho. Eu fazer a minha comunidade ser tão grande a ponto de claramente ser responsável por a mudança de uma parte do rumo do país, nesse nível. Porque eu consigo fazer isso. Eu tenho a maior audiência. Vendas têm um poder de transformação absurdo. Muito. É a profissão que mais tem, só pra você ter uma ideia. Hoje. É a maior profissão? Em quantidade de pessoas? Classificados, são 72 mil vagas abertas de venda. A segunda é a área administrativa, tem 6.800. Que isso, mais de 10 vezes mais. Mas pode ter certeza que assim, tem mais de 3 vezes esse número aberto. Tá? Isso é computado. Mas com certeza tem. Então, se você melhor transformar. São quase 3 milhões de pessoas com um nível superior desempregados no Brasil. Qualquer uma dessas pessoas poderiam trabalhar na área comercial. Imagina 1,5 milhão de pessoas colocando... Vou fazer um gancho aqui fora do Pinga Fogo, mas você acredita que qualquer pessoa pode estudar para virar um vendedor? Sem a menor dúvida. É óbvio que as habilidades naturais vão te ajudar ou não. A própria ambição, a ambição ela é algo que você pode aprender. Né? Como que você aprende ambição, Thiago? Principalmente ambiência. Por que eu criei a comunidade? Porque eu vou criar um lugar... Porque a maioria das pessoas... Thiago, eu tenho um vídeo meu que é Não Anda com Pobre. Nossa, cara, deve ter sido adorado. Você imagina. Agora, só que se a pessoa escutar lá, ela vai entender, tem toda uma base. Aí eu falei, Thiago, legal, mas como é que eu não ando com pobre se o meu meio é pobre? Concordo. Como que fez isso? Por isso que eu criei a comunidade. A ambiência, um lugar onde você, por um valor muito baixo, você consegue ter acesso às pessoas muito boas, trocar ideia com ela, agendar, perguntar com gente que faz 20 anos que está naquela área que você acabou de entrar, que você pode aprender com a pessoa lá. Por isso que eu criei. Que são as imersões. O Seus Clube é um exemplo disso ali. Só tem gente querendo crescer. Perfeito. Não tem ninguém querendo ficar no mesmo lugar. O Seus é pro dono, mas é a mesma coisa, você vê. Tem cara que faz os donos que estão afim da mesma coisa. 30 anos. Na empresa é solitário, ele só tem ele de dono, só tem ele de sócio. Ele encontra com outros 60, 70, 80 pessoas que estão solitárias, pensando na mesma coisa. Cara, como é que você está fazendo lá no Piauí e eu estou no Santa Catarina? Vamos trocar ideia. Como é que você tá... Isso eu acho maravilhoso. Essa para mim é ideia com o CEO, com o dono de empresa ali. O meu sonho é fazer isso um dos maiores ganhos que eu vi assim, na comunidade, no Sales, é, cara, o tanto de gente boa e com pensamento de grandeza, de crescimento que a gente tem acesso ali. Só no mesmo ambiente, na mesma falando sala. de coisa boa, falando como crescer, como dar emprego, os caras que não precisam de... Não, a maioria não precisa. Ficando 10 horas por dia numa sala e estudando e voltando com a cabeça cheia. Humilde em escutar, em levar em consideração. Não é para aceitar, mas escutar, levar em consideração, anotar. E eu quero fazer, o meu sonho é fazer com essa comunidade que a gente acabou de começar para vendedores, possa ser tão forte, porque eu sei, se a gente fizer isso forte, a gente consegue mexer na estrutura e na história do país. Então não é só um pequeno movimento, é um negócio que você mexe no país. Esse é o meu grande sonho. Inclusive eu botei minha família toda nisso, né? Trouxe minha esposa para fazer esse projeto junto comigo. Então, esse é o meu sonho. Maravilhoso. Política? Uma utopia para mim. Pensa em de alguma forma se envolver? Não, eu já imagino a quantidade de gente que não chama, né? Porque a gente tem uma audiência muito grande e tal, tem. Mas não. E é muito ruim, porque assim, no livro, o Daniel Pink, no livro Vender da Natureza Humana, ele fala, né? O problema de que quando os bons começam a desistir, os maus tomam conta. Isso acontece com a política? Muito. Eu não tenho nenhum amigo que deseja ser político. Tem um ou outro, assim, mas realmente... É muito. Então, assim, não quero.
Muita coisa ruim, muita corrupção, muita burocracia. O jogo mais baixo muito, que pode existir está lá dentro. Então, assim, eles podem acabar com tudo. Eles criam narrativas. Então, você não fez nada. Eles criam narrativas para te derrubar, para não... É aquilo lá. Enquanto for tão bom a ponto que vale a pena matar e mentir, as pessoas vão ser. Né? Enquanto todo dinheiro... Porque você entra lá, você aposenta a sua família, a sua vida inteira por gerações. Né? Se você jogar o jogo lá de dentro, fizer o desenho todo que a estrutura é feita para... Né? Para ser corrupto. Exatamente. Então, assim, enquanto vale a pena, é um acelerador, é um OTE muito bem montado lá dentro, né? Porque tudo acelera. OTE é um target earning, que é uma forma de remuneração para acelerar coisas que você quer. Lá dentro tudo aponta, tudo acelera para corrupção, para o desvio. Então, assim, eu acho é extremamente necessário. Eu não sou alienado. Infelizmente, eu tenho que ler, né? Machuca, desanima, mas eu tenho que ler porque eu tenho que me manter, mas para mim é uma coisa mais utópica do que realmente uma realidade. Família? É tudo. Tudo que eu faço, tudo, sonho, tudo. Religião? Cara, religião eu acho que é uma opção. É uma opção. Porque escolher qual especificamente é uma opção. Você conversa ser bom, com alguém? Converso, acredito. Vai direto? Vai por intermédio? Olha, seria muito, acho que, pretensão eu achar que eu falo diretamente. Eu acho que deve ter um SDR ali que faz alguma pré-qualificação. Vamos ver. Porque às vezes eu estou muito emocionado. É bom mesmo. Mas assim... SDR, gente, é um pré-vendedor que qualifica para marcar uma reunião de venda. Isso, então, que não deve chegar direto. Deve ter alguém fazendo um filtro ali, né? Então eu acho que assim, a religião é uma opção por quê? Porque você, independentemente de qual, respeitar, não fazer alguma coisa que você não gostaria, princípios básicos do convívio, é mais sobre espiritualidade. Perfeito. Eu tenho, por exemplo, pessoas na minha família que se declaram ateus. Né? Eu falo que nada se aproxima mais de Deus do que um ateu que faz o bem. Porque é isso. Ele não precisa de uma figura para fazer o que é o coração de Deus, que é o bem pro próximo. Então, assim, eu tenho pessoas que se consideram ateu. Cara, a metade da vida dessa pessoa é para ajudar outras. É o cara que vai lá para Rio Grande do Sul para salvar. Ele ajuda animais, ele dá sopa, ele pega a parte do dinheiro. Cara, que coisa mais... Ele não acredita em Deus, mas nada mais... estou fazendo isso. Porque eu tenho medo, porque sei lá, eu vou... Nada. Então, assim, a religião especificamente, eu acho que é uma opção. Uma opção. Qualquer que seja ela, se você fizer o bem, tá valendo. Topa tudo por dinheiro? Tudo não, nem. Topa muito por dinheiro? Sim. Com certeza. O que você não fez ainda e toparia fazer por uma boa grana? Cara, eu acho que para o dinheiro já é muito boa. Eu acho que pelo dinheiro, por exemplo, hoje, entendo o dinheiro, vamos lá, essa pergunta é muito boa aqui, né? Porque é o seguinte, com o dinheiro eu consigo fazer todas as outras coisas. Eu consigo inclusive ter mais tempo, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais tempo eu tenho com a minha família. Eu sou uma pessoa cuidadosa com dinheiro, eu tenho minhas rendas passivas e cada vez mais. Com dinheiro é um jeito delicado de falar mão de vaca. Miserável, né? Miserável. Não, eu adoro dar presente e tal. Já fui miserável. Mas a gente vai passando das etapas e vai entendendo o jogo do dinheiro. Então ele vai de escassez, ele vai vindo. O pensamento da abundância. Exatamente. Então, abundância. Então se você investir menos na empresa hoje, assim, então hoje não tenho, né? Então eu entendo como fazer dinheiro hoje. Então o dinheiro faz dinheiro, então não sou mais mão de vaca, né? Assim, eu já fui porque é por necessidade. Então, mas eu topo e de novo, né? Você não consegue ajudar uma outra pessoa se você está fraco. Perfeito. Eu falo... Tem até uma analogia. Tem uma pessoa no ponto de ônibus e precisa ser ajudada. Se você passa de bicicleta, você consegue levar ela de um jeito. De carro já melhora. Se você passa com um ônibus próprio, você ajuda ela e todo mundo mais está esperando. Exatamente. A da máscara do avião também, né? Coloque primeiro você, depois você não consegue, né? Você não consegue ajudar uma outra pessoa sendo fraco, né? Então, se você não tiver dinheiro, eu tenho, e aí é o grande problema dessa linha de pensamento que a gente tem no governo de hoje e de muita gente sobre a questão do dinheiro, né? Endemonizar quem tem dinheiro.
Né? Não é uma assim, se você tem R$1, eu fico 100. Não é essa a realidade, não é uma troca. Agora, né? O que está acontecendo, quem realmente... Lá no Rio Grande do Sul, quem puxou, quem trouxe à frente, os maldosos empresários, né? Estão salvando para lá. Os vilões. Então, isso é um desenho muito perigoso. Por quê? Inclusive, pessoas da comunidade ali estão, empresa de logística à disposição para fazer doação para água, fralda, o outro mandou cadeira de rodas e sonda. A gente está vendo ali no grupo pessoas que a gente sabe que são sérias, que são empresários de sucesso, que não precisariam disso para provar para ninguém que são bonzinhos ou nada do tipo. Não. E que estão ali de bota, no dia a dia. Quantas pessoas... Não, quanto dinheiro arrecadado. Né? E só está conseguindo ser melhor por quê? Porque tem dinheiro para comprar barco, para levar gente, para fazer... As pessoas que estão lá, o cara está deixando de trabalhar. Por quê? Porque ele fez um dinheiro, porque ele pode e está para lá fazendo. Né? Diferente, por exemplo, de um depoimento do pessoal do governo, que agora não é hora de mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, se não é agora, né? Fala isso para quem está lá com um barco, levando comida. Você acha que aquilo lá é da onde? Alguém está comprando aquilo lá. Pode ser até a preço de custo, que alguém fez a preço de custo, mas tem um dinheiro para ser comprado aquilo lá. Inclusive, quem fez a preço de custo teve um custo para fazer. Se não tivesse dinheiro, não faria. Né? Então, amar dinheiro. Amar tem que ser só Deus. Meu amigo, pode amar dinheiro. Tá? O problema não é o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. É o conjunto, a ética é o conjunto de valores. Né? Então, assim, qual é o conjunto de valores que você tem? E aí você vê se faz com o dinheiro ou não. Né? Agora, não dá para você endemonizar o dinheiro. Por quê? Porque você nunca vai alcançar, você nunca vai ter uma coisa que você odeia. Você nunca vai ter. E ó, pode perguntar para qualquer pobre no mundo. Né? Pode perguntar para... Ó, você vê quando faleceu o Abílio Diniz? A quantidade de gente comentando... Mais um bilionário pro inferno. Cara, qual que é o problema? Você nunca vai se aproximar daquilo que você odeia. E como é que você vai conseguir ajudar as outras pessoas sem o dinheiro? Quantos esse cara gerou? Quanto de imposto ele pagou? Então, assim, só que é muito mais fácil, obviamente. Então, assim, não dá para você ter um negócio. E, Thiago, mas eu não quero. Duvido. Você não quer marca fazer... X aqui ou marca um X aqui. Pergunta para qualquer pessoa pobre que você conhece, pergunta assim, ó, você gostaria de ser pobre ou de não ser? Só faz essa pergunta. Ninguém em sã consciência vai responder diferente. O problema é que as pessoas não querem fazer o que tem que fazer para sair da pobreza. Agora, fala para elas se elas gostariam de ser pobre ou não. Ninguém, não tem nada de legal na pobreza. Tudo é ruim. Na pobreza, você só fica com o que sobra. O médico é o pior. Você fica 5 horas. A comida é a pior. O carro é o pior. As pessoas não te respeitam. É assim. Quem em sã consciência gosta de ter uma... Da saúde, tudo. O remédio você pega o pior. Aí tem que pegar uma fralda pro filho, é a mais barata. Aí dá alergia. Aí o leite é o pior, não tem nutriente. A vacina... Deixando bem claro, não tem ninguém criticando quem não pode, quem não tem acesso a essas coisas. Não, de maneira nenhuma. Mas o contrário, é demonizar quem... A pobreza. A pobreza tem que ser demonizada, porque nada é bom na pobreza. Ah, Thiago, eu sou pobre. Pô, é um saco. Eu também fui quando infância. Eu não tô falando que você é ruim. A pobreza é horrível. Você veio de uma infância... A minha infância foi. Graças a muito trabalho do meu pai e da minha mãe, professores, eu consegui ter uma adolescência muito boa e ter oportunidade na minha vida. Mas por muito trabalho. No entanto que minha mãe trocou boa parte do contato e meu pai trocou a vida inteira. Né? Meu pai faleceu excesso de trabalho. Saía às 5 da manhã, voltava meia-noite. Então, assim, trocou a vida para que a gente não sofresse o que ele sofreu. Então, passamos por todas. Então, legal você falar isso, que não é alguém que nasceu rico, nunca viu uma outra realidade, está aqui agora de um momento de bem de vida falando mal de quem é... Não é isso. Vila Industrial em Bauru. Se você quer sair daí, né, dessa situação de dificuldade, faça o que tem que ser feito. A primeira coisa é odiar a situação. Não são iguais para todo mundo, a gente não está falando isso. E tá tudo bem. Mas não aceita e fala que é legal e que o empresário lá que ganhou muito dinheiro é o vilão. É isso. Pode até ser, mas ó, você tem empresário vagabundo, você tem pobre vagabundo. Olha os caras roubando no Rio Grande do Sul agora. Roubando. Na enchente, o cara roubando o outro. É um pobre vagabundo. E tem empresário desviando, aproveitando. Rico vagabundo, bandido. Então não é rico bandido, é bandido. É bandido, seja pobre. Agora, não tem nada de legal na pobreza. Então, a minha função com vendas, até porque, como ela fala, é isso, é tirar as pessoas dessa parte ruim. De novo, são 3 milhões de pessoas com nível superior desempregadas. Qualquer uma dessas 3 milhões de pessoas poderia estar trabalhando com venda. Está movimentando a economia. Não, se ele for trabalhar no comércio tal, é fixo mais variável, é 2 e pouquinho. É 2 e pouco. 2 mil e pouco
Eu não sei se você fizer a conta, é 2.000 vezes mais do que zero. Então, tem. Perfeito. Tá? Não, isso de loja, tá? Inside Sales, um SDR básico de Júnior, fixo mais variável, é 4 pau e Você pouco. tem de cabeça, assim, os Salários? salários? Tem. Cara, closer, a média no Brasil de closer... É aquele cara que faz a reunião para fechar É com o cliente. fechamento. O salário dele é anual, a gente pega geralmente em anual. O salário desse cara anual do closer, ele varia de 70 mil anual, com variável podendo chegar a 100, 110 mil anual. É júnior, tá? Se for o cara pegar sênior de coisas, esse cara pode tirar 15 pau por mês. Ou seja, vendas. Trabalhando dentro de casa. É difícil, mas trabalhando no telefone, dentro de casa, um home office, mais escritório. E tem 4 mil e poucas vagas abertas de SDR só no LinkedIn. Para SDR, que é a porta de entrada para o Inside. É né? o cara A primeira... que vai ligar e tentar marcar uma reunião, vai mandar uma mensagem para marcar Ou uma que vai reunião. receber lead para qualificar. É a porta de entrada para quem vai fazer nem venda saber interna. vender, Não. só saber marcar uma reunião. É só eu qualificar. Esse cara ganha 4 pau e pouco. Brasil. Um lugar maravilhoso, cara. Essa terra aqui é incrível. O problema é que tem brasileiro dentro. Quase que eu falo que tem carioca, né? Eu tenho uns amigos meus carioca. Não, tô brincando. O Fábio, ele mesmo faz piada dele, mas O Rio é maravilhoso, mas tem carioca. Ele fala dos cariocas lá. Mas a verdade é perfil, né, cara? É perfil, mas o Brasil é maravilhoso. Morar fora? Eu pensei já. Eu só penso em morar fora por experiência mais dos meus filhos. Talvez com eles e tal. Inclusive, você já morou. Foi a maior transformação. Descobri hoje no café da manhã que a gente tomou um café junto, que você foi segurança de boate em Salamanca. Em Salamanca, na Espanha. Meu Deus. Trabalhei um ano de segurança de boate. Isso porque eu já sou advogado, ele tem um tempinho, descobri isso hoje. Exatamente, precisava falar mais coisas. Pro futuro, Concer, o que vem de novidade? Cara, não quero mais. Não quero mais trocar tempo dos meus filhos, então só que eu entendo que existem... Se você não escolhe o momento que você quer se ferrar, você passa a vida inteira se ferrando. Então a vida são momentos que você escolhe se ferrar quando você é inteligente. Quando você não é, você passa a vida inteira se ferrando. O que é isso? Existem determinados momentos que você se ferra muito para construir o que o Fábio chama de musculatura, que o Fábio usa muito, né? Criar uma Ele fala musculatura. Musculatura, né? Como o Fábio fala, musculatura, para você enfrentar o resto dos anos. Então, assim, são 2 anos fazendo musculação, diferente da musculação de verdade, o da vida ela consegue inverter. Você fica 2 anos fazendo musculação para viver 10 anos sem precisar fazer nada. Entenda, fazer nada você não precisa ficar se ferrando. Então, Não precisa mais fazer 120 palestras por Exatamente, eu não preciso. Hoje eu faço metade e disso. ganho mais. Então, assim, a comunidade é um desenho que a gente está trabalhando descomunalmente. Coloquei minha família nesse projeto. Isso é acreditar no projeto. A Flávia estava no processo de sucessão para ser líder global de uma multinacional. Assim, era um projeto muito grande financeiramente, já estava no processo. Então, fazer uma decisão dessa é muito grande. Então, para o meu futuro, é fazer a comunidade que ela possa rodar, que isso é uma comunidade, não é o Concer. É uma comunidade em que a própria comunidade ela cresça, ela se alimente, ela determine qual é o futuro. É isso que a gente vai fazer. Para finalizar, o último, se você tivesse que definir Thiago Concer pelos olhos de Thiago Concer. Cara, é um cara muito justo. Eu tenho um senso de autoavaliação. Eu tenho uma clareza sobre as minhas fraquezas que assusta muita gente. Eu falo sobre as minhas fraquezas assim do nível e lido tranquilamente com elas, trabalho aquilo que realmente me atrapalha demais, o que não me atrapalha eu deixo no canto, é igual tirar nota 7 de matemática, beleza, se eu não vou usar mais para frente, então assim, tá beleza. Um cara com muita vontade, extremamente justo, eu tenho muito, mas extremamente justo e assim, de uma fidelidade de quem vem comigo, quem sonha, quem assim, chega a ser doentia. As pessoas que se alguma vez doaram, alguém que foi fiel a mim, eu tenho um compromisso quase que eterno com quem alguma vez sonhou comigo, veio, confiou, se entregou, que chega a ser assim, doentio. A pessoa está na China, eu quero saber se eu consigo ajudar ela 20 anos depois que ela saiu da minha empresa, se ela foi, que é muito forte. Então, se você pegar qual que é o filme para mim, eu toco no meu celular, é o fundo da tela, é o Poderoso Chefão. Eu acho que tem um negócio de meio que aquele espírito, sabe, de máfia, de morrer pelo outro. De lealdade absoluta. De sangue, de pacto, assim, que é descomunal. E uma pessoa com muita, muita, muita vontade de viver a vida, de ajudar os outros e ama demais a família. Esse é o Concer. Maravilha. Senhoras e senhores,
Thiago Conce, obrigado. Quem ficou até agora, obrigado por ter topado. Sei da sua agenda. Correria o tempo inteiro. O cara tá até aqui o pessoal chamando, vamos, que ainda tem que pegar a estrada lá. Vambora. 4 dias fora de casa. Vamos finalizar por aqui. Se não seguiu o canal até agora, siga aqui no nosso canal no YouTube. Teremos episódios com pessoas muito boas. No nível desse cara é melhores difícil. Melhores que eu, fique tranquilo. O nível desse cara é difícil. A gente começou com a régua lá em cima. Cara, brigadão de novo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Faz ao Vivo, podcast da Faz Legal. Segue a gente para os próximos episódios.